não sei quantos de vocês plantam coisas, mas eu acredito que seja muito pequeno nós que planta coisas. Eu já tentei algumas vezes, já tive uma hortinha lá no meu jardim, preciso refazê-la, mas não é nosso costume plantar coisas. O tema central da passagem que a gente está estudando aqui nessa noite é Paulo ensinando o princípio da semeadura, o princípio universal pelo qual o mundo é regido, e é uma lei que acontece desde o início do mundo, assim como a lei da gravidade. Assim como a lei da gravidade não tem como fugir dela. Se eu soltar minha Bíblia aqui, ela vai cair no chão. Paulo está trazendo a lei da semeadura, dizendo: olha, aquilo que você planta é aquilo que você colhe, não tem para onde você correr. Na sociedade da época fazia muito mais sentido, era algo muito mais vívido, porque eles viviam isso de maneira muito mais intensa, a realidade do plantar e do colher. Em julho, eu e minha esposa a nossa família teve a oportunidade de ir visitar o pastor Kevin, e eles, quando você vive numa cidade, num país onde você tem as estações do ano bem delimitadas, bem certinhas, não é? Você acaba prestando mais atenção a esse tipo de coisa, a esse tipo de plantação e tudo mais. E é interessante que algumas frutas que eles têm lá, eles só têm em algumas semanas do ano. São às vezes 2 semanas do ano em que eles têm aquelas frutas e depois eles não têm mais. E por causa disso, aquelas 2 semanas acabam sendo muito intensas na busca por aquelas frutas. E durante o período que a gente estava lá, a gente fez uma coisa que, aliás, eles têm umas coisas assim que para a gente são muito estranhas, né? É um evento da família, vamos colher cerejas, não é? Já fez isso, programação da família, vamos colher cerejas, ou vamos colher qualquer outra coisa. Não é da nossa cultura fazer esse tipo de coisa, né? Sábado à tarde, o que nós vamos fazer como diversão da família? Vamos colher cerejas. Não é muito da nossa cultura, mas eles têm isso lá porque as estações são muito regradas e eles não têm disponível o ano inteiro. Então nós fomos colher cerejas, e eu aprendi algo colhendo cerejas naquela tarde com eles, que não serve de nada, mas que é interessante. Existem 2 tipos de cerejas: as cerejas azedas e as cerejas doces. Você sabia disso? Sabia disso? Existem 2 tipos de cerejas, azedas e doces. A Suzy sabia disso, não sabia, Suzy? Não sabia, Suzy? Não é possível. Mas existem 2 tipos de cereja. E a gente foi numa fazenda de cereja. E aí você chega lá e o cara te dá um mapa. E ele te dá um mapa assim, e eu falei assim: por que precisa de um mapa para colher cereja? É só ir na árvore e colher cereja. É porque existem algumas áreas da fazenda onde as árvores de cereja ali produzem cerejas azedas. E existe uma outra área da fazenda em que elas produzem cerejas doces, ok? E por que algumas árvores produzem cerejas azedas e por que outras árvores produzem cerejas doces? Alguém quer tentar adivinhar? Muito bem, Elisângela. Porque naquele lugar foi plantada uma semente de cereja azeda. E o que vai dar? Cereja azeda. E no outro lugar foi plantada uma semente de cereja doce. O que vai dar? Cereja doce. Parece óbvio, mas eu e você muitas vezes não percebemos isso em relação às nossas vidas. A gente não percebe como muitas vezes a gente está obtendo resultados óbvios na nossa vida, mas a gente não percebe que aqueles resultados são fruto do que nós estamos plantando. A gente planta cereja azeda e a gente quer colher cereja doce, mas não tem jeito. Se você plantou cereja azeda, o que vai dar naquela árvore é cereja azeda. O princípio fundamental aqui nesse texto todo do que o apóstolo Paulo está ensinando é o versículo 7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse é o princípio geral. Essa é a afirmação principal que rege todo o texto aqui que nós estamos estudando.
pois o que o homem semear, isso também colherá. Não tem jeito, não dá para você plantar uma sementinha de pepino e colher tomate. Não tem como. Se você plantar pepino, você vai colher pepino, ok? Não tem jeito. Não tem como plantar uma semente de tomate saladete, acho que é assim que fala, e colher tomatinho cereja. Não tem jeito. Se você plantou essa semente, você vai colher o fruto da semente que você plantou. Queridos, Paulo traz esse princípio geral, e ele vem acompanhado nesse versículo de uma advertência e de uma afirmação. A advertência é: não se deixem enganar. Aliás, esse parece ser o tema da carta inteira de Paulo aos Gálatas. Você se lembra que ele já disse para os Gálatas: quem iludiu vocês, ó Gálatas insensatos? Lembra disso? Que ele falou para eles? Ele está o tempo inteiro lembrando os Gálatas: não se deixem enganar. Tem alguém tentando enganar os Gálatas, e eu e você sabemos que o nosso coração ele é enganoso, por isso nós podemos enganar a nós mesmos. A gente nem precisa de gente fora de nós tentando nos enganar. Paulo então traz essa advertência: não se deixe enganar. O que você plantar é o que você vai colher. E mais, ele faz uma afirmação: de Deus não se zomba. A ideia dessa palavrinha zombar é a ideia de ignorar uma advertência. O que Paulo está dizendo é: queridos, não se deixem enganar e não ignorem as advertências de Deus. As advertências que Deus dá não são ignoráveis. É isso que Paulo está dizendo. Mas quantas vezes eu e você ouvimos a palavra de Deus semana após semana, dia após dia, na nossa leitura diária, mas nós achamos que aquilo lá não tem tanta importância assim. Isso aqui não é bem assim, eu não preciso aplicar exatamente assim na minha vida. Nós ignoramos a advertência de Deus e tolamente nós acreditamos que podemos plantar cereja azeda e colher cereja doce nas nossas vidas. Versículo 7, como eu disse, ele é o centro, ele é o coração da passagem que a gente está estudando. E aí ele vai pegar essa verdade do versículo 7, aquilo que você plantar, isso também você vai colher, e ele vai mostrar e aplicar isso em 3 áreas diferentes da nossa vida. E ele começa fazendo isso, na verdade, antes do versículo 7, no versículo 6. O versículo que, se eu fosse escolher, eu não pregaria. O versículo, Paulo diz assim: o que está sendo instruído na palavra. Ele fala de 2 pessoas aqui. Primeiro, aquele que está sendo instruído na palavra. A palavrinha aqui é a palavrinha catecúmeno. Já viu essa expressão? Classe de catecúmenos. Antigamente se usava muito essa expressão. Os irmãos aí com o cabelo um pouco mais grisalho e que faziam parte de igreja há mais tempo, vão se lembrar. A classe de catecúmenos era a classe dos recém-convertidos. Era a classe onde as pessoas iam para aprender os fundamentos da fé. Ok? Paulo está dizendo assim: olha, aquele que está sendo instruído na palavra, aquele que está sendo ensinado na palavra, ele tem uma palavra a todos nós que somos instruídos na palavra. E aí ele diz assim: partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Primeira vez que eu fui chamado a atenção para esse versículo, foi o pastor Valentim que me chamou a atenção para ele. Eu não me recordo exatamente qual era a situação, mas ele me deu alguma coisa. E eu falei assim: não, tio, mas pega aqui, por que você está fazendo isso? Ele falou: não, Paulo fala em Gálatas 6,6 que aquele que é instruído na palavra deveria compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. É para você. Me chamou a atenção aquilo. E quando eu cheguei no texto de hoje à noite, estudando esse texto, de novo, não é um texto que eu me sinto confortável para pregar, porque a impressão que dá é que eu estou advogando em causa própria, não é? Que eu estou aqui dizendo para vocês o que vocês precisam fazer comigo. E eu estou. Não é porque Paulo está mandando eu fazer isso. Não é?
Porque Paulo está instruindo e eu preciso obedecer o que a palavra de Deus nos diz. Mas o que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que cada um de nós que é instruído, que é ensinado, cada um de nós que recebe a palavra de Deus e que é alimentado pela palavra de Deus, deveria compartilhar todas as coisas boas com quem lhe está instruindo. É interessante essa palavra partilhe, é a palavra koinonel, né? De onde vem as nossas koinonias, a nossa comunhão com os irmãos, não é? A nossa comunhão com os irmãos. Paulo está falando, compartilhe com quem lhe dá da palavra as coisas boas desta vida. É uma instrução do apóstolo Paulo. E queridos, como a gente é falho nisso? Algumas semanas atrás eu falei para vocês como normalmente a gente pega um princípio da palavra de Deus, e por que algumas pessoas distorcem esse princípio e levam ele para esse lado de cá, a gente pega esse mesmo princípio e fala assim, não podemos chegar aqui, então nós trazemos ele para cá. Nós erramos da mesma forma. Com este princípio aqui, o princípio de que quem serve a palavra deveria ser abençoado financeiramente por quem recebe a palavra, é um desses casos. Eu não sei se você sabe, mas talvez se você já participou de outras igrejas, especialmente igrejas neopentecostais aqui na nossa cidade, você provavelmente sabe que na nossa cidade, e talvez existem em outras cidades também, eu não sei, mas aqui na nossa cidade, em muitas igrejas neopentecostais, é ensinado algo que eles chamam de primícias. Não sei se você conhece isso, já ouviu falar sobre isso. É a ideia de que um dia do seu trabalho, o primeiro dia do seu trabalho no mês, deveria ser dado para o pastor. Alguém já ouviu falar isso aqui em Caldas Novas? Ok, uma mão ali, aqui, ok. Algumas pessoas já ouviram, então eu não estou mentindo sozinho. Essa ideia de que, olha, então você ganha 1.000, você pega 1.000, divide por 30, e 1/30 do seu salário não é para a igreja, você deveria dar para o pastor, são as primícias. Esse é um ensino completamente equivocado. Esse ensino, ele pega algo do Antigo Testamento, que era o quê? Vamos lá, um breve panorama do Antigo Testamento aqui. Você se lembra que Josué entra com o povo na terra prometida? Você se lembra que a terra de Canaã, ela é dividida entre as tribos de Israel, lembram disso? Cada tribo de Israel pega uma parte, com exceção da tribo de Levi, ok? Que eram aqueles que ficaram encarregados pelo serviço do templo de Israel, ok? Então eles não tinham terra, a eles não foi dado, Deus não deu terra para eles. Então Deus instrui o povo dizendo que eles deveriam ofertar para que os levitas e os sacerdotes tivessem o seu sustento. Então o que muitas igrejas neopentecostais fazem? Elas pegam o princípio do Antigo Testamento e elas transportam de forma direta para a igreja hoje. Erro de hermenêutica, erro de teologia bíblica. Você não pode fazer isso. Você precisa pegar o princípio, tirar aquele princípio e aplicar o princípio aqui, não a prática direta. Você não pode simplesmente importar o que era feito no Antigo Testamento para a vida da igreja hoje. E aí a gente rechaça isso. A gente fala, esses pastores, eles estão querendo ganhar dinheiro às custas do povo, eles estão querendo enriquecer às custas do povo, e a gente vai para um outro extremo. E a gente começa a pensar, qual seria o mínimo que a gente poderia pagar nossos pastores? Para não dar assim um mau testemunho também, mas o mínimo, vamos tentar achar aqui o mínimo que a gente possa dar para eles. Afinal de contas, o pessoal lá está querendo explorar o povo. E a gente perde o ensino bíblico de que eu e você deveríamos honrar os nossos pastores, inclusive financeiramente. A gente perde o que Paulo está dizendo aqui, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ah, pastor, mas você está pegando um texto isolado aí.
Vamos caminhar comigo em alguns versículos. Abre comigo em Lucas 10. Vamos ouvir o próprio Senhor Jesus falando. Jesus estava enviando 72 discípulos como missionários para pregar o Evangelho. E então, ele diz assim, em Lucas capítulo 10, versículo 7. Vamos ler a partir do 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, e comam, e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Ok? Jesus falando sobre missionários sendo enviados. Vamos lá, vai para 1 Coríntios capítulo 9. Olha o que Paulo diz nos versos 11 e 12 de 1 Coríntios 9. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Muito parecido com o texto que a gente está estudando, não é? Sobre semear e colher. Sobre semear a instrução na palavra e colher as coisas boas. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Aí você pode dizer, pastor, mas continua o texto. Paulo diz que ele nunca usou esse direito. É verdade, ele decidiu nunca usar. Mas ele instruiu a igreja de que era direito e que a igreja deveria fazer isso. Vai para 1 Timóteo. 1 Timóteo 5,17. Olha o que Paulo diz quando ele escreve a Timóteo, instruindo como a igreja deveria funcionar. Ele diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Queridos, o ensino da palavra de Deus, ele é claro. Ele é claro. Mas eu e você, muitas vezes, querendo combater o erro aqui, nós caímos no erro lá. Nós caímos no erro lá. E eu não quero que você faça isso. Eu quero te instruir para que você possa aprender e obedecer isso. A perceber que a Bíblia, que Deus chama você a abençoar aqueles que estão instruindo você na palavra. Hoje sou eu, amanhã pode ser eu e mais um, depois de amanhã pode ser mais um e mais outro. Eu não sei. Mas meu papel enquanto eu estiver aqui é de ensinar vocês sobre a responsabilidade da igreja de fazer isso. Primeira aplicação do que o homem semear, isso também colherá, é com os ministros cristãos. A segunda aplicação está no versículo 8, e ela diz respeito à santidade cristã. O apóstolo Paulo diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A ideia aqui de semeia para, é a ideia de trabalhar para satisfazer algo. É a ideia de que quem trabalha para satisfazer a carne, o resultado disso vai ser a paga que a carne vai trazer para ele e a destruição. Quem semeia para satisfazer o Espírito, o resultado disso, a paga disso, é a vida eterna, que o Espírito traz. Agora, eu e você, a gente lê isso e a gente fica pensando como que a gente harmoniza isso daqui com o que Paulo passou a carta inteira falando sobre justificação pela fé. Eu quero deixar bem claro que a gente não precisa harmonizar, porque elas já estão harmonizadas. A salvação, ela é pela fé, sem obra nenhuma,
nenhuma obra que eu e você fizermos será capaz de conquistar a nossa salvação. Mas como já disse Lutero, a fé que salva sozinha, nunca permanece sozinha. A fé que salva de fato sozinha, ela sempre passa a ser acompanhada de boas obras que provam a fé que já salvou sozinha. Queridos, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Se você semear para a sua carne, não tem como você colher crescimento espiritual. Não tem jeito. Não tem como você dizer, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu fui salvo pela fé, e eu vivo do jeito que eu quiser. Não existe. Não tem como. Se você verdadeiramente foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, se o Espírito Santo de Deus regenerou você, se como Paulo vai dizer depois, no versículo 16, se você é uma nova criação, essa nova criação vai semear para o Espírito. Você vai viver para o Espírito, você vai andar no Espírito, você vai buscar as coisas espirituais. As coisas deste mundo, elas vão perder a força, elas não mais serão atraentes para você. O apóstolo Paulo diz isso no versículo 15, ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Como é o mundo para você? Os valores deste mundo, eles são atrativos. Você está sempre buscando as coisas deste mundo. Elas te chamam a atenção, seus olhinhos brilham quando você vê as coisas deste mundo. Ou elas foram crucificadas para você, e você foi crucificado para elas. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Quantas e quantas vezes, fazendo aconselhamento com vocês, eu ouço vocês dizerem, pastor, eu não sei porque de repente a minha vida está assim. E aí você começa a conversar e você começa a perceber que não tem nada de repente, mas que tem uma série de escolhas que foram sendo feitas ao longo do caminho. Você foi plantando. Você foi plantando incredulidade, você foi plantando ganância, você foi plantando ira. Pega as obras da carne, no versículo 19, você foi plantando imoralidade sexual, você foi plantando impureza, você foi plantando libertinagem, você foi plantando idolatria, plantando feitiçaria, plantando ódio, plantando discórdia, plantando ciúmes, plantando ira, plantando egoísmo, plantando dissensões, plantando facções, plantando inveja, embriaguez, orgias. E aí você se pergunta, mas pastor, por que minha vida está assim? Ora, meu irmão, minha irmã, por que sua vida está assim? Porque é isso que você tem plantado. É isso que você tem plantado na tua mente. Plantar aqui tem tudo a ver com os nossos pensamentos e as nossas ações. Foi isso que você foi plantando na sua mente. Você foi enfiando inveja na sua mente. Você foi enfiando ira na tua mente. Você foi enfiando ressentimento na tua mente. Você foi enfiando imoralidade sexual na tua mente. E agora você está colhendo o quê? Exatamente essas coisas que você plantou. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. O interessante nessa ilustração é que você pode plantar uma semente de cereja azeda e por anos ficar se gabando, achando que a árvore vai dar cereja doce. Porque até ela dar o fruto, muitas vezes demora. Mas um dia o fruto vem. Mas um dia o fruto chega. E às vezes você está exatamente naquele período, você plantou um monte de cereja azeda, mas você fica pensando com você mesmo, se gabando, não, em breve as cerejas doces vão vir. Não vai vir. O que vai vir é cereja azeda,
porque foi o que você plantou. Queridos, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui é para que eu e você possamos visualizar aquilo que nos foi prometido em Cristo Jesus. Para que essa visualização do que nos foi prometido em Cristo Jesus seja o poder que nos capacite a plantar no Espírito. Dá uma olhada comigo em Hebreus 12, 2. Olha o que o autor de Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, sobre o nosso Senhor Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Presta atenção no restante agora. Essa é a parte que a gente leu, é a mais conhecida. Mas essa outra parte é muito importante. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Por que ele suportou a vergonha? Por que ele suportou a cruz? Por quê? Pela alegria que lhe fora proposta. O que é o poder, o que é a força para nos capacitar a semear no Espírito? É olhar para a alegria que nos está proposta. É olhar para a vida eterna em Cristo Jesus que nos está proposta. E perseverar no Senhor, semeando no Espírito. Para quê? Para comprarmos a nossa salvação? Não. Para comprovarmos que de fato fomos salvos. Por gratidão por aquele que nos salvou. Por temor e tremor diante daquele que nos salvou. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Onde é que você tem semeado? O que são marcas da sua vida? As obras da carne ou os frutos do Espírito? Volta seus olhos aí para o capítulo 5 na tua Bíblia. Eu acabei de ler as obras da carne. Sua vida é marcada por essas obras ou sua vida é marcada por amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? O fruto do Espírito. Quais são as marcas do seu viver? Quais são as sementinhas que você tem lançado por aí? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A lei da semeadura e da colheita foi aplicada ao ministro cristão, foi aplicada à santidade cristã, e aí nos versos 9 e 10, ele aplica de novo essa lei à caridade e ao serviço cristão. Veja comigo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Algumas lições aqui nesse texto. Primeiro, ele nos mostra que nós temos um tempo limitado para fazer isso. É esse tempo que nós estamos aqui na terra. É o tempo que nós temos para fazer o bem. Essa é a nossa oportunidade. Além de ser esse tempo limitado aqui na terra, cada um de nós vai ter oportunidades diferentes. Oportunidades de fazer o bem surgirão na minha e na sua vida, em momentos diferentes, em situações diferentes, e elas vão surgir. E nós teremos oportunidade de semear no Espírito e fazer o bem, ou de satisfazer a carne, sermos gananciosos, egoístas, avarentos, mais amantes de nós mesmos. Existem oportunidades. Essa vida aqui é a oportunidade. E dentro dessa vida surgirão
oportunidades. Surgirão oportunidades. Mas antes disso, no versículo 9, ele diz: não cansemos de fazer o bem. Queridos, Paulo é muito honesto. É fato que fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Servir as pessoas cansa. Agir com misericórdia com as pessoas cansa. Servir aqui no corpo de Cristo como um voluntário cansa. Mas o chamado do apóstolo Paulo é que eu e você não desanimemos. É que eu e você não desanimemos. Esse versículo aqui, está lá na porta. Não sei se você já reparou nisso. Mas ali na porta onde a gente tem aquele adesivo com vários versículos, a logo da igreja, está lá, Gálatas 6, 9. A gente já decorou ele aqui, num dos meses. Acho que a dona Carmen tem ele decorado. Mais ou menos. Cansa. Mas eu e você precisamos ser lembrados disso. Primeiro, para não nos iludirmos e acharmos que o serviço cristão é uma corrida de 100 metros. Onde a gente vai, corre, se desgasta. E de repente a gente não tem mais fôlego e a gente desiste. E a gente não percebe que a carreira cristã, ela é uma maratona. É longo. Nós precisamos ter o passo certo e o passo firme para chegarmos até o final da corrida, guardando a fé e não desanimando. No tempo próprio, essa ideia de tempo próprio, a tradução literal seria: e no tempo dele, colheremos. Queridos, muito do que nós vamos plantar, o próprio apóstolo Paulo já nos alertou e nos disse no versículo 8, que vai ser na vida eterna que nós vamos colher. Essa ideia equivocada de que você semeia para colher aqui na terra, é tolice. Nós semeamos aqui, nós colhemos no tempo dele. E o tempo dele muitas vezes é a eternidade. Mas eu e você somos chamados a não desanimarmos. A não desanimarmos. Por último, no verso 10, Paulo abre e depois ele fecha. Ele diz: irmãos, façamos o bem a todos, sem distinção, sem olhar a quem. Façamos o bem. Tem alguém precisando, chegou aos teus ouvidos, você tem a oportunidade, faça o bem. Faça o bem. Não olhe classe social, não olhe merecimento, faça o bem. Se você pode, faça o bem. Se você tem essa oportunidade, e enquanto você tem a oportunidade, faça o bem. Mas Paulo também restringe. E ele diz: especialmente aos da família da fé. E aqui, queridos, tem algumas coisas interessantes e importantes para nós pensarmos juntos. A primeira delas é a própria forma como Paulo se refere a nós. Paulo diz que nós somos família da fé. E sempre que eu vejo essa expressãozinha na Bíblia, invariavelmente eu me lembro do que minha mãe me falava quando eu era um adolescente. Quando eu era um adolescente, minha mãe falava assim: Felipe, isso daqui, se referindo à nossa família, à nossa casa, não é um cortiço. Isso aqui não é um cortiço. Isso daqui não é uma pensão, ela falava para mim, no caso. Por quê? Porque eu, adolescente, já trabalhava, tinha meu dinheirinho. Eu muitas vezes me relacionava na família como se fosse uma pensão. Como é que você se relaciona na pensão? Bom, você tem seu quarto. Quando você está com fome, você vai na cozinha, você vê o que prepararam para você, você come, e aí você faz o quê? Volta para o seu
quarto. Quando você tem roupa suja, você dá para a dona da pensão lavar a roupa suja para você, e depois você volta para o seu quarto. E aí você vai conviver com seus amigos lá fora, você se reúne, se alegra, festeja com eles, e aí você volta para a pensão para dormir. Era assim que eu vivia. Queridos, muitas vezes, vocês vivem assim aqui. Vocês vivem como se nós fôssemos uma grande pensão. Você paga a sua mensalidade, alguém te dá de comer, alguém lava as suas roupas. Quando você faz umas coisas nas calças, alguém tem que limpar. Mas a vida você vive lá fora com os seus amigos. Paulo está dizendo aqui, queridos, e ele já disse várias vezes, e a palavra de Deus diz em vários outros lugares, que isso daqui não é uma pensão. Isso aqui não é um cortiço. Isso daqui é a sua família da fé. É a sua família da fé. Deixa eu te contar uma coisa. Para você poder fazer o bem para os da sua família da fé, você precisa conviver com eles, como se eles de fato fossem a tua família. Se for só um cortiço, você não vai saber do bem que eles estão precisando. Você não vai ter nem ideia de como fazer o bem para eles. Porque você entrou, você pagou a sua mensalidade, te deram de comer, lavaram as tuas roupas, e você foi embora viver a tua vida com o que você realmente se importa e com quem você realmente se importa. Para poder fazer o bem, especialmente aos da família da fé, você precisa estar integrado, vivendo como uma família. Isso aqui não pode ser um lugar de passagem. Isso aqui não pode ser um evento que você frequenta semanalmente. Isso aqui precisa ser a sua família. Você precisa olhar ao redor e saber que são seus irmãos e suas irmãs passando por dificuldades, por necessidades, e que talvez Deus colocou na tua mão o recurso que Ele escolheu para suprir a necessidade que o teu irmão e tua irmã estão passando, e eles só estão passando porque você não está vivendo como família, e você não está suprindo a necessidade que Deus deu para você suprir. Parte final da carta, Paulo pega a pena na mão dele. Até aqui, o amanuense estava escrevendo. Isso era muito comum naquela época. Paulo ditava a carta e alguém escrevia. Mas aqui no versículo 11 ele pega a pena. E ele diz, olha aqui, ó, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Existem algumas discussões sobre o que ele quer dizer com isso. Alguns dizem que Paulo provavelmente tinha algum problema de vista, por isso ele tinha que escrever grande. Outros dizem que Paulo está querendo dizer, olha como eu estou escrevendo grande para enfatizar o que eu estou falando para vocês. Se é um ou se é outro, não importa muito para a nossa discussão. O fato é que Paulo estava escrevendo agora essa parte final da carta. E ele de novo toca no ponto daqueles judaizantes que queriam que eles se circuncidassem. De novo ele mostra que eles só queriam que eles fizessem isso porque eles tinham medo de ser perseguidos pelos líderes judeus, porque eles queriam poder se gloriar no corpo dos irmãos da Galácia, e eles mesmos não cumpriam a lei. Não cumpriam a lei. Mas Paulo diz no versículo 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, que eu jamais confie em nada, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. A gente tem que ter um equilíbrio aqui, entender isso daqui de maneira equilibrada. Paulo não está dizendo que tudo que existe nesse mundo não presta, a gente devia jogar fora e nem se importar com o que está aqui nesse mundo. Ok? Até porque a tua esposa é desse mundo, os teus filhos são desse mundo, e o ensino da palavra de Deus não é esse. Paulo está falando sobre os valores desse mundo, sobre os princípios desse mundo. Paulo está dizendo, não faça dos valores e dos princípios deste mundo o seu objetivo de vida. Esse mundo não vai dizer para você fazer o bem e servir ao próximo quando ele precisa.
Esse mundo não vai falar para você ter relacionamentos significativos na família da fé. Ele vai falar para você ser individualista, ser autônomo, entender que ninguém tem nada a ver com a tua vida e você não tem nada a ver com a vida de ninguém. Paulo está dizendo: eu morri para isso. Eu morri para isso e o mundo morreu para mim. Mas eu me glorio na cruz de Cristo. E ele, então, nos diz o que realmente importa, que é ser uma nova criação. Obra do Espírito Santo. Lembra que Jesus diz na conversa dele com Nicodemos? Como é que alguém pode nascer de novo? O vento sopra onde ele quer. Espírito Santo de Deus, agindo na vida de um incrédulo e dando vida, vida nova, fazendo daquele ser humano morto uma nova criatura. Assim Paulo termina a sua carta, desejando paz, misericórdia, desejando que ninguém perturbe ele. Interessante, né? Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas da cruz. Não me encham as paciências. Eu já sofri muito por causa disso aqui que eu estou pregando. Mais ou menos isso que Paulo está falando. E por último, desejando a graça do Senhor Jesus Cristo com o espírito de cada um deles. Queridos, algumas aplicações e implicações do texto que a gente estudou hoje, finalizando o nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro, falei um pouco já sobre isso, mas eu quero enfatizar isso. A justificação pela fé não anula a necessidade do esforço humano. O plantio no Espírito, ele é uma evidência da fé que salva, mas ela é uma evidência que Deus manda a gente ter. É uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Plantem no Espírito. É uma ordem de Deus. Andem no Espírito. É uma ordem de Deus. Vivam no Espírito. Essa é uma evidência da fé salvadora, mas é uma evidência que é uma ordem. Deus manda a gente ter isso. Deus manda a gente viver no Espírito. Deus manda a gente andar no Espírito. Deus manda a gente semear no Espírito. É uma evidência da fé e é uma ordem de Deus para nós. Nós não podemos cair em nenhum desses dois erros. Nós não podemos cair no erro de pensar que é o nosso semear no Espírito que vai nos salvar. Salvação pelas obras, nem cair no erro de porque somos justificados pela fé, agora é só colocar em ponto morto, deixar ele na ladeira que o Espírito Santo vai levar. Não. Você foi justificado pela fé, você foi salvo pela fé, e Deus tem uma ordem para você: viva no Espírito, ande no Espírito, semeie no Espírito. Segunda coisa, salário pastoral não pode ser pensado em termos de mercado, mas em termos de generosidade e gratidão. Queridos, não se enganem, salário pastoral não é definido por política de mercado. Quanto ganha mais ou menos quem tem um curso de bacharel? Quanto ganha mais ou menos quem tem tantos anos de ministério? Quem tem tantos anos de profissão? Quanto ganha mais ou menos quem tem uma igreja mais ou menos de tantas pessoas? Não é assim que se define salário pastoral. Não é assim que se define salário pastoral. Esses não são os critérios. Esses são os critérios do mundo. Esses não são os critérios da família da fé. A família da fé, ela usa critérios de generosidade e de gratidão para definir salário pastoral. De novo, eu falo isso daqui não querendo ter que falar, querendo mesmo, mas porque a Bíblia fala. E porque a Bíblia fala, eu tenho que falar. E porque eu não vou ser o pastor para sempre dessa igreja, eu também tenho que falar. Por amor aos próximos pastores que virão. Para que vocês possam entender isso. E quando forem definir o salário dos pastores dessa igreja, vocês possam ter regra de gratidão e de generosidade, e não as regras do mercado. Vamos ver como foi o reajuste do IPCA desse ano. Para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Não é assim que se lida
com salário pastoral na família da fé. Quando você estiver se sentindo cansado de fazer o bem, servir e amar a Deus e ao próximo, olhe para a colheita, olhe para a eternidade, olhe para a alegria que te está proposta e continue. Deus te criou para isso. É para isso que você foi criado, para amar e servir a Deus e ao próximo. Para amar e servir a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Esse é o chamado que Deus tem para você. É para isso que Deus te criou. Se você tem alguma dúvida do para que você levanta todo dia de manhã, se você não consegue ver razão na sua existência, está aí. A razão da tua existência é que você glorifique a Deus com a tua vida. Como é que você glorifica a Deus? Amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a você mesmo. Vá fazer isso todo dia, dia após dia, com as oportunidades que Deus te dá. É para isso que você está aqui. Recebi um e-mail hoje de um homem que eu não conheço, mas que está no ministério e que teve um ataque cardíaco essa semana. Um ataque cardíaco quase fulminante. Ele ficou muito ruim, teve que fazer várias cirurgias, ficou na UTI um tempão. E ele escreveu dizendo: quando eu estava ali sem saber o que iria me acontecer, eu orei a Deus e disse: Deus, eu estou pronto. Se o Senhor quiser me levar para a eternidade, se o Senhor quiser me levar para estar contigo, eu estou pronto. Mas se o Senhor quiser que eu continue amando o Senhor desse lado de cada eternidade, e amando ao próximo como a mim mesmo, se o Senhor tem mais para mim disso, estou pronto para ficar também. Deus poupou a vida desse homem. E Deus continua poupando a sua vida hoje. A gente olha para alguém que está na beira da morte, a gente olha assim: nossa, Deus poupou a vida dele. Deus poupou a tua hoje. Deus poupou a minha hoje. Nós só não morremos hoje porque Deus continua querendo que eu e você amemos a Ele, desse lado de cada eternidade, e amemos ao próximo como a nós mesmos. Queridos, nossa vida é um vapor. Nossa vida é um vapor. Pode ser que você não chegue em casa hoje. E se você chegar, o que Deus quer de você é que você continue amando a Ele, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Que você continue amando e servindo ao próximo, como você já ama e já serve a você mesmo. Por último, uma pergunta para você pensar. O mundo e os seus valores estão mortos e crucificados para você? Ou eles continuam sendo o seu objetivo?